Fala galera do YouTube, mais um conteúdo inédito hoje de Power BI para vocês. Hoje a gente vai falar sobre uma das fórmulas mais importantes de Power BI, que é a fórmula Calculate. Basicamente é uma fórmula que permite a gente calcular com algum critério, com algum filtro bem fácil dentro do Power BI, beleza? E aí, antes da gente começar, só quero pedir para você 3 coisinhas rápidas. Primeiro, se você está curtindo o conteúdo que a gente está postando todo domingo de Power BI para você, clica aqui no botão de curtir, só para eu saber que você está gostando e posso continuar produzindo cada vez mais conteúdo gratuito para vocês, beleza? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui do YouTube, da hashtag Treinamentos, lembra de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações sempre que surgir algum conteúdo novo, beleza? E aí, vamos lá. Qual que é a grande ideia aqui agora? A gente tem 3 perguntas que a gente vai querer responder. A primeira pergunta é: calcule o faturamento total da loja do Rio de Janeiro. Depois, calcule o faturamento da marca Apple em março de 2017. Depois, calcule o número de vendas de celulares de cada marca. E aí, só parando rapidinho para fazer um paralelo com o Excel. Vamos voltar aqui na nossa guia dados, que é onde tem essa planilha, beleza? E aí, lembrando que se você quiser receber essa planilha que eu estou usando, só pegar aqui no link da descrição do vídeo, tudo bem? E a gente tem algumas informações aqui nessa tabela. Tem primeiro, qual é o SKU, ou seja, o produto daquela venda, qual foi a quantidade vendida, a loja, a data da venda, código do cliente, preço unitário, faturamento, marca e categoria daquele produto, tudo bem? E aí, qual que é a grande ideia? A gente vai querer fazer alguns cálculos, por exemplo, com faturamento. Quero fazer o faturamento total da loja do Rio de Janeiro ou o faturamento total da marca Apple. E aí, para rapidinho o vídeo e responde aqui para mim nos comentários, fazendo um rápido paralelo com o Excel. Qual seria a fórmula dentro do Excel que eu conseguiria fazer isso? Que eu conseguiria calcular o faturamento da marca, da marca Apple ou o faturamento da loja do Rio de Janeiro. Qual é a fórmula que eu consigo fazer isso? E aí, também qual é a fórmula que eu conseguiria contar o total de vendas de celulares? Responde aqui nos comentários só para eu saber se vocês estão feras no Excel, estão bem ligados para a gente partir agora para o Power BI, tudo bem? Então, o que a gente vai querer fazer agora é justamente isso. A gente vai querer fazer o faturamento total da loja do Rio de Janeiro e essas outras 2 questões. E aí, qual que é a grande ideia? Primeiro, eu vou querer calcular, por exemplo, o total de faturamento de todas as lojas, só para eu saber mais ou menos qual que vai ser o valor total, beleza? E como que a gente faz para somar todos os valores de faturamento aqui pelo Power BI? A gente já viu que para criar uma fórmula e somar todo mundo, eu vou ter que criar o que a gente chama de medida aqui dentro do nosso Power BI. E como que eu faço isso? É só clicar com o botão direito dentro de qualquer lugar da minha planilha e clicar nesse botão de nova medida. Pronto. Aí aqui em cima vai aparecer para mim a barra de fórmulas, onde eu vou falar 2 coisas. Qual é o nome que eu quero dar para essa medida, que é só o nome que eu vou dar para o resultado, e logo depois qual é a fórmula que eu quero colocar aqui dentro. Então, no nome da medida, eu vou chamar, ó, ela apagou, mas não tem problema, vou clicar com o botão direito e nova medida. Então, no nome da medida eu vou chegar e vou colocar faturamento total, beleza? E aí vou colocar o sinal de igual, e aí eu quero somar os valores de faturamento que estão nessa coluna chamada faturamento. Como eu quero somar, e as fórmulas do Power BI são em inglês, eu vou colocar aqui sum, em inglês, beleza? SUM, e vou dar o tab para ele abrir a fórmula para mim. E aí ele pergunta qual é a coluna que tem os valores que eu quero somar. No caso, é a coluna chamada faturamento. Então, eu vou escrever aqui faturamento, fechar o parênteses e vou dar um Enter. Então, a princípio, a gente conseguiu calcular a soma de faturamento, só que repara, apareceu aqui para mim essa medida, ó, aparecendo com uma calculadorazinha aqui, chamada faturamento total. Só que esse resultado não apareceu em lugar nenhum aqui para mim dentro da minha planilha, dentro da minha guia dados. Como que eu faço para ver o resultado dessa medida do faturamento total, então? É simples. É só a gente voltar lá para o nosso relatório, a gente pode pegar qualquer aba aqui embaixo e criar alguma visualização com esse faturamento total. Pode ser uma matriz, pode ser um gráfico, pode ser uma tabela, pode ser qualquer coisa, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou criar, por exemplo, esse cartão, ó. Esse cartão que é esse quadradinho chamado 1, 2, 3, que ele vai exibir um único resultado. E vamos lá, o que eu quero exibir aqui dentro? Eu quero o faturamento total. Então, vou pegar o faturamento total e jogar aqui nos campos do meu cartão, beleza? E aí, quando eu fizer isso, repara, tá lá, 157 milhões, faturamento total. Só que, obviamente, a formatação dele não tá 100% clara de enxergar. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar nele, vou vir aqui no formato e vou colocar, por exemplo, uma tela de fundo. Ó. Vou ativar a tela de fundo dele e vou colocar uma cor aqui na tela de fundo. Então, cliquei aqui para pegar as opções, vou clicar na cor e pegar uma cor mais laranja, alguma coisa assim, beleza? E tirar um pouco a transparência só para ficar mais visual, tudo bem? Então, a gente já consegue ver que o faturamento total da empresa, de todos os produtos, de todas as lojas, foi 157 milhões. Só que o meu objetivo agora é, eu não quero o faturamento total de todo mundo, eu quero saber o faturamento total só da loja do Rio de Janeiro. E é exatamente para esses critérios, para esses filtros que a gente vai usar a fórmula chamada Calculate.
A fórmula chamada calculate, ela vai basicamente permitir a gente fazer algum cálculo utilizando algum critério. Então, por exemplo, nosso critério vai ser loja sendo igual a Rio de Janeiro, tudo bem? Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Vou voltar lá na guia dados e vou criar uma nova medida aqui. Vou clicar com o botão direito e nova medida. Essa medida, eu quero saber o faturamento do Rio de Janeiro. Então, vou colocar aqui faturamento RJ, tranquilo? E vou colocar aqui que vai ser igual a... E aí, a fórmula que vai permitir a gente calcular com algum critério vai ser a fórmula calculate. Então, é só colocar calculate e apertar o tab para começar para a gente. E repara que essa fórmula chamada calculate, ela pede para a gente duas informações. A primeira informação é qual é a expressão que eu quero calcular, qual é o cálculo que eu quero fazer, uma soma, uma média, uma contagem, máximo, mínimo. Aqui eu posso fazer basicamente o que eu quiser, beleza? Posso fazer soma, média ou o que eu quiser. No caso, eu quero fazer uma soma de todos os valores de faturamento. E aí, logo depois da expressão, repara o que ele me pede. Ele pergunta qual é o filtro que eu quero aplicar. No caso, eu quero aplicar um filtro na coluna das lojas e falar que a loja tem que ser igual a Rio de Janeiro, tudo bem? E aí, primeiro, a expressão que eu vou querer calcular. A expressão eu quero o total de faturamento. E para calcular essa expressão do total de faturamento, eu tenho duas opções, beleza? A primeira opção é eu colocar aqui que eu quero a soma, então a fórmula sum, da coluna de faturamento. Então, vou selecionar a coluna de faturamento e fechar os parênteses. Então, a primeira opção é essa aqui, ó, colocar a fórmula sum, que vai me retornar a soma dos faturamentos. A segunda opção que eu poderia fazer é, ao invés de colocar a fórmula sum, poderia colocar também essa medida que a gente já calculou de faturamento total, beleza? Então, vamos começar fazendo com a fórmula e aí no próximo exercício a gente faz usando direto aquela medida que a gente já tinha criado, tranquilo? Então, falei para ele que o cálculo que eu vou querer fazer vai ser a soma dos faturamentos, ponto e vírgula. Agora, ele vai me pedir qual é o filtro que eu quero aplicar. E aí, o filtro que eu quero aplicar sempre vai ser uma comparação. Loja igual a Rio de Janeiro, ano maior que 2016. Sempre uma comparação entre dois valores, beleza? Então, você vai colocar aqui primeiro o nome da coluna, que tem os valores que você quer filtrar. No caso, o nome da coluna vai ser loja, que é essa aqui, ó, loja. Então, vou apertar o tab e ela tem que ser igual a Rio de Janeiro, beleza? E aí, só toma cuidado que tem que ficar igual ao que está lá. Se está escrito Rio de Janeiro, você não pode escrever RJ. Você tem que escrever Rio de Janeiro por extenso, igualzinho, tudo bem? E aí, vou fechar o parênteses e vou dar um Enter, tranquilo? E aí, quando eu der um Enter, apareceu lá para mim, faturamento RJ, e aí, como que eu faço para ver o resultado? Volto lá no meu relatório e posso colocar faturamento RJ aqui dentro do meu campo, lá do meu cartão, beleza? Então, vou colocar aqui faturamento RJ para dentro dos campos. E aí, tá lá, faturamento RJ, 19 milhões, tranquilo? E só para melhorar um pouco a visualização, já que faturamento RJ está um pouco claro, aqui não dá para enxergar, eu vou voltar lá naquela guia formato e eu vou formatar justamente esses valores que estão aqui, ó. Então, tá vendo que esse rótulo da categoria tá meio cinza? Só clicar nele e vou botar em preto para ficar um pouquinho mais visível. E se quiser aumentar um pouquinho o tamanho do texto, também dá, tranquilo? Então, essencialmente, o que ele fez? Ele olhou, deu 19 milhões o faturamento do Rio. Então, como que ele fez esse cálculo? Ele olhou aqui dentro da minha tabela, ele filtrou só o que era Rio de Janeiro, que é como se ele chegasse aqui nas lojas, clicasse aqui na setinha e selecionasse, ó, só Rio de Janeiro. E aí, quando ele der OK, repara, agora ele tem uma tabela bem menor só com as vendas do Rio de Janeiro. E aí, agora sim, ele olhou para a coluna de faturamento dessa tabela menor, só com as informações do Rio de Janeiro, e somou todas elas. Tranquilo? Então, repara que é uma fórmula relativamente simples de usar, que você já consegue fazer as análises mais diretas assim. Tranquilo? E aí, a próxima que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Ele está pedindo, calcule o faturamento da marca Apple em março de 2017. Agora, a gente não tem mais só um critério, que nem a gente tinha aqui, loja do Rio de Janeiro. A gente tem 3 critérios. O primeiro critério tem que ser da marca Apple, o segundo critério tem que ser do mês de março, e o terceiro critério tem que ser do ano de 2017. Então, vai ser um calculate para a gente somar o faturamento com 3 critérios, que vai ser marca, mês e ano, tranquilo? Que é exatamente o que a gente vai fazer. E aí, vamos lá. Para a gente criar uma medida, criar uma fórmula que a gente estava fazendo, a gente pode ou voltar lá para aquela guia dados onde a gente estava e criar a nossa medida daqui, ou então eu posso voltar lá no meu relatório e daqui mesmo eu posso criar a minha fórmula, não tem problema, não preciso voltar lá para a guia dados para criar a fórmula. Posso fazer direto por aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui dentro da minha base vendas, então cliquei com o botão direito e aí vai ter aquela mesma opção de nova medida, tranquilo? Então, cliquei aqui em nova medida e aí vai aparecer aqui para a gente em cima a barra de fórmulas para a gente poder fazer o cálculo, tranquilo? Então, vou colocar aqui
faturamento Apple março 2016, só para eu saber do que se trata, beleza? E aí vamos lá, o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero colocar a fórmula calculate e eu vou colocar aqui o nome da medida que vai ser faturamento Apple março 2017, que vai ser o cálculo que eu quero fazer, tranquilo? E aí vou colocar lá igual a calculate, já que eu quero fazer uma soma com algum critério. E vamos lá, a expressão que eu quero calcular, de novo, é a soma de todos os faturamentos. Mas eu posso fazer daquele jeito que eu fiz na última fórmula, que era aqui mesmo chegar e escrever sum do faturamento, que nem a gente tinha feito da outra vez, ou então, até mais fácil do que isso, pensa o seguinte, você já tem uma medida chamada faturamento total, que já é a soma de todos os faturamentos. Então, você não precisa ficar reescrevendo essa soma aqui dentro. Você pode, ao invés de fazer a fórmula, você pode escrever direto faturamento total, beleza? Que ele já sabe exatamente qual é a fórmula que ele tem que fazer, que é a fórmula onde está escrito faturamento total, que é a soma de todos os faturamentos, tranquilo? Beleza, então já falei para ele o primeiro passo, que é o que eu quero calcular, e agora eu vou falar para ele quais são os critérios para eu calcular, porque eu não quero de todas as marcas de todos os anos, eu quero da marca Apple, mês de março e ano de 2017. Então vamos lá, meu primeiro filtro, tanto faz a ordem que eu for aplicar aqui. Vamos começar, por exemplo, pela marca. Então vou falar assim, a marca tem que ser igual a Apple, beleza? Então vou escrever aqui a coluna de marca, então é só eu selecionar a coluna de marca, e aí eu vou dar 2 cliques, ou eu vou apertar o tab para ele preencher, tanto faz, beleza? Então a marca tem que ser igual a Apple, aí é só escrever Apple entre aspas, beleza? Ponto e vírgula. Agora, para a gente colocar mais critérios, mais argumentos, é só continuar apertando ponto e vírgula, que a gente pode botar quantos critérios a gente quiser, tudo bem? Então, primeiro critério era, marca tem que ser igual a Apple, meu segundo critério vai ser, o mês tem que ser igual a março, ou posso começar pelo ano, tanto faz, vou começar, por exemplo, pelo ano, então a minha coluna de ano vai ter que ser igual a 2017, beleza? E aí, como é número, não preciso colocar entre aspas, posso só colocar o número 2017 direto. E aí, ponto e vírgula, meu último critério vai ser, o nome do mês tem que ser igual a março. E aí eu tenho uma coluna lá chamada nome do mês. Então, eu vou colocar nome do mês igual a março, entre aspas, beleza? E aí, quando eu fechar a fórmula, repara, eu fechei aqui o parênteses e ele já me mostra qual é o parênteses que eu estou fechando, tranquilo? Que é o da fórmula calculate. Então, quando eu der um enter, já vou conseguir calcular esse valor aqui do lado. E aí, como o tamanho aqui dos campos está muito pequeno, o que eu posso fazer para visualizar melhor? Posso colocar o mouse entre as visualizações aqui e os campos, e quando ficar esse mouse com essas duas setinhas brancas, é só clicar e aumentar o tamanho, beleza? Então tá lá, faturamento da Apple. Como que eu faço para visualizar esse resultado? De forma simples, posso criar um novo cartão aqui do lado, beleza? E aí nesse cartão vou colocar o faturamento da Apple em março de 2017. E só para ficar a mesma formatação desse outro cartão aqui, como que eu posso fazer para copiar e colar a formatação? Eu vou clicar no cartão que já está formatado, na página inicial vou clicar nesse pincelzinho de formatação. Então, ó, pincel de formatação e jogar a formatação para o outro cartão para eles ficarem os dois iguaizinhos, tudo bem? Então tá lá, faturamento da Apple, março de 2017, tá 416 mil. Então a mesma lógica, como se ele chegasse aqui dentro da minha guia dados, filtrasse para mim essas três coisas, marca como sendo Apple, beleza? Depois, como se ele filtrasse aqui também, além disso, o ano 2017 e, por último, como se ele filtrasse para mim o nome do mês como sendo março, tranquilo? Então tá lá, março, clicou e filtrou. Então, a partir do momento que ele filtrou Apple 2017 e março, aí sim ele pegou essa tabela menor, filtrada, e somou para mim todos os valores de faturamento, tranquilo? Bem simples assim. Beleza, então vou limpar o filtro aqui e vamos voltar para fazer o último que ficou faltando. E aí agora o que ele está pedindo é o seguinte, ó, ele pediu para a gente, calcule o número de vendas de celulares de cada marca. Ou seja, eu quero pegar todas as vendas e como é que eu faço para saber todas as vendas? Eu vou ter que contar quantas vendas foram feitas, ou seja, quantas linhas tem na minha tabela, já que cada uma dessas linhas representa uma venda, vou ter que contar quantas linhas tem, mas eu quero saber só do que é celular, tranquilo? Como se eu chegasse aqui na categoria e filtrasse só os valores de celular. Que é exatamente isso que eu vou fazer. E aí depois a gente vai querer exibir esse valor não só para uma marca específica, mas eu quero saber de cada marca, da Apple, da Xiaomi, seja lá o que for, tudo bem? Então vamos lá, o que eu quero fazer? Vou criar uma nova medida para fazer esse cálculo para mim, que vai ser o cálculo de total de vendas de celulares. Então vou clicar com o botão direito e vou criar uma nova medida. E essa nova medida eu vou chamar número vendas celulares, beleza?
E aí, como eu quero contar as vendas baseado em um critério, que vai ser, que tem que ser celular, vou colocar a fórmula calculate. E qual é a expressão que eu quero contar? Nesse caso, eu não quero fazer uma soma de faturamento e nem uma soma das vendas. Eu quero contar quantas vendas eu fiz. Para contar no Power BI, tem a fórmula chamada count, beleza? É a fórmula chamada count, ela vai contar quantos valores tem em uma coluna. No caso, eu posso selecionar praticamente qualquer coluna. No caso da fórmula count, ele vai pedir uma coluna que tenha números para poder contar, beleza? Então, eu posso contar, por exemplo, quantos faturamentos existem lá na minha tabela. Então, vou contar a coluna de faturamento. E aí, cada linha na tabela, ele vai contar como sendo uma única venda. Tranquilo? E aí, fechei a fórmula do count, ponto e vírgula. Agora, já que eu já botei o que eu quero fazer, falta eu falar o filtro, o critério que eu quero aplicar. O critério vai ser, tem que ser vendas de celulares. Como que eu sei o que é celular? Eu tenho que olhar lá para aquela coluna, que é a coluna de categoria que tem os nomes, se é celular, se é smartwatch, se é TV e por aí vai. Então, vou colocar aqui, categoria tem que ser igual a celular, beleza? Então, fechei parênteses e dei um Enter. E agora a gente vai voltar lá na outra aba para ver o resultado disso, tranquilo? Então, se eu quisesse ver o resultado do total de vendas de todos os celulares, o que eu faria? De novo, posso colocar um cartão aqui do lado e aí vou exibir aqui o total número de vendas de celulares, estão aqui nos campos, e está lá, 6.945. E só para visualizar melhor, mesma lógica, eu vou pegar esse cartão, clicar no pincel de formatação e jogar para o outro. Então tá lá, número de vendas de todos os celulares foi 6.945. Só que eu não quero saber o número de vendas de todos os celulares. Eu quero saber para cada uma das marcas, tranquilo? E como que eu vou fazer isso? Para eu dividir esse valor aqui de vendas de celulares por marcas, tem uma maneira bem bacana e bem simples de fazer isso pelo Power BI, que é a gente criar essa matriz aqui, beleza? Então, eu vou clicar nessa matriz e eu vou conseguir pegar esse número de vendas de celulares e dividir ele para cada uma das minhas marcas. E como que eu vou fazer isso? Primeiro, ele pede 3 informações para eu colocar na matriz. Primeiro, linhas, colunas e valores. E vamos lá, o que eu quero colocar em valores? Vou colocar em valores tudo que eu quiser calcular, todos os números que eu quiser fazer alguma conta. No caso, eu quero saber o número de vendas total de celulares. Então, vou clicar ali, vou puxar para números, e aí se eu clicar aqui nesse botãozinho de modo de foco, que é para dar um zoom, repara, ele já me mostra número de vendas de celulares, que é 6.945. Só que eu quero saber esse valor para cada marca, para marca 1, marca 2, marca 3, marca 4. Então, pronto. Para a gente conseguir visualizar o número de vendas de celulares para cada marca, é só pegar aqui a coluna de marca, clicar e arrastar para as linhas na minha tabela. E aí, repara o que ele faz. Ele vai pegar todas as marcas que têm alguns celulares para vender e está lá. Daqueles 6.945, a Apple vendeu 2.200, a Motorola 2.400 e a Samsung 2.200. Então, repara que com essa fórmula Calculate, a gente consegue de forma muito simples criar critérios e criar fórmulas inteligentes dentro do Power BI para fazer as nossas análises, beleza? E aí, me diz o seguinte, eu quero saber se você curtiu esse vídeo, se você quer mais conteúdo sobre fórmulas DAX ou mais conteúdo sobre relatórios, sobre dashboard, sobre gráficos. Então, comenta aqui embaixo, para o vídeo rapidinho, comenta aqui se você quer aprender mais fórmulas ou mais gráficos para eu saber o que eu gravo para vocês, beleza? E aí, para fechar, lembra de se inscrever no nosso canal. Se ainda não se inscreveu, clicar no sininho para receber as notificações. Todo domingo, quando sair vídeo de Power BI, e toda terça e quinta, quando sair vídeo novo de Excel, que também tem com o João, beleza? E aí, por último, lembra de curtir o vídeo para eu saber se você curtiu esse conteúdo e para eu continuar gravando cada vez mais para vocês, tranquilo? Então é isso e te vejo no próximo domingo.